Olá, Adriano Fabre para o canal Fabricando Resultados. Eu tenho aqui ao lado uma pessoa que é também de Bauru como eu, uma pessoa que é filho de eletricista, né? O pai foi eletricista, teve uma origem simples em Bauru e simplesmente construiu uma trajetória fantástica, né? Foi ministro do governo, foi presidente da Petrobras, coordenou o grupo que fundou a Embraer, foi presidente da Embraer, engenheiro formado pelo ITA, só isso, né, doutor Osíris? E hoje está à frente do conselho, né, faz parte do conselho da Ânima, uma empresa de educação que tem crescido em proporções muito grandes, e nós vamos bater um papo e aproveitar um pouco dessa trajetória, aproveitar um pouco dessa carreira, que é muito inspiradora. Obrigado, doutor Osíris, pelo tempo, pela oportunidade de poder perpetuar aí uma história tão bacana como essa. Então, muito obrigado. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigado. Imagina. Bom, uma das perguntas que eu gostaria de fazer, quais foram as atitudes, ou seja, as características comportamentais que o senhor julga ter sido determinante no sucesso dessa trajetória que o senhor teve? Falar de comportamento mesmo. 2 ou 3 que o senhor fala, essas me fizeram a diferença. Bem, são muitos exemplos, porque, como você falou, mesmo na introdução, eu estive envolvido em áreas completamente diversas, como, por exemplo, a Petrobras, no subsolo, no avião, na estratosfera, quer dizer, isso realmente fixar qualquer coisa. Mas, do ponto de vista geral, eu gostaria de dizer que eu sinto que bom relacionamento é um item extremamente importante para nós fazermos qualquer tipo de empreendimento. Desenvolver uma atmosfera de confiança. No fundo, o líder que conduz uma empresa, uma organização, seja lá qual for, ele basicamente não só comanda a empresa, mas ele é levado como exemplo. E como exemplo, muitas vezes as pessoas saem fora do trilho, e isso é imperdoável numa grande empresa. Quer dizer, precisa ter um espírito não só de fazer isso de uma forma artificial, mas quer dizer, acreditar nesses valores e praticá-los. Muito bom. E quando o senhor se vê à frente de desafios que são diferentes, né, como o senhor falou da Petrobras e da aviação, que são bem diferentes e distintos, e o senhor tem um resultado bom ou um grande resultado em todos os desafios, isso comprova que o comportamento ele é tão importante quanto a formação técnica que a gente tem. O senhor concorda com esse pensamento? Claro, sem dúvida nenhuma. Afinal, nós vivemos numa sociedade e a própria palavra já descreve que tem que ser uma instituição de caráter social. Se é caráter social, tem que se ligar com as pessoas, desenvolver amizade, confiança, para que realmente a força do líder de conduzir isso, e muitas vezes com responsabilidades muito grandes, às vezes nem tenha todos os dados necessários para tomar uma decisão, mas o líder tem que inspirar com uma confiança o tempo inteiro, e é absolutamente necessário que esse líder ele possa conduzir com firmeza a sua empresa através de ligação não totalitária, coisa desse tipo, mas com amizade, com induzir as pessoas ao comportamento que é esperado. É uma experiência muito interessante, varia de empresa para empresa, varia por dia, instante por instante, quer dizer, não pode desmerecer aquilo que a gente está tentando fazer. Por exemplo, no caso da Embraer, nós fizemos as coisas mais ou menos ao contrário, né? Porque nós começamos a ver que o Brasil precisava fabricar avião, mas o mundo já fabricava uma quantidade bastante grande de aviões. Eu estou falando aí em 1966, 1967.
E, então todos diziam, puxa, como você vai começar a construir avião quando já existem tantas empresas grandes? E eu sempre dizia, eu vou sempre caminhar na direção aonde a concorrência é menor. Porque se eu for tentar concorrer com empresas existentes, claramente eu vou ser derrotado. Então foi nessa direção que nós começamos, pouco a pouco, identificando mercados, resolvendo saltar para o exterior, o que é muito difícil, em particular aqui no Brasil. Parece que o empresário brasileiro tem medo de se instalar nos outros países, muitas vezes se esquecendo que nós temos empresários estrangeiros de mais variados tipos aqui no Brasil. Nós não vemos que essa recíproca seja verdadeira. Então, o brasileiro é muito encolhido dentro do nosso próprio país. Mas o nosso mercado determinava que nós tínhamos que ir para o exterior. Então, aí comecei a lutar para conseguir uma posição, estudar, procurar ver a legislação brasileira, a legislação dos outros países. Quer dizer, caminhar contra o tempo para nós tomarmos as melhores decisões. E essa decisão de caminhar para o mercado exterior foi um absoluto sucesso. A Embraer hoje é citada como uma das empresas mais bem-sucedidas do país e eu espero que muitos anos ainda goze dessa mesmo prestígio, porque o prestígio da organização ajuda enormemente a empresa ter sucesso e criar esse verdadeiro halo em torno de si próprio, dizendo que se trata de gente boa. E, sobretudo, no caso do avião, que é um produto bastante sensível, lida com vidas humanas, e nós conseguimos vitória nessa direção. Hoje, o Brasil é o terceiro maior produtor de aviões comerciais do mundo. No mundo. E nesse sentido, a importância aí de pensar em uma necessidade que ainda não esteja atendida, né, no mercado, que foi essa visão de fugir da concorrência, ou seja, tinha os aviões grandes e os aviões pequenos, e a Embraer pensou num conceito que fugia dessa, ou melhor, essa foi a forma de fugir da concorrência que o senhor citou, né? De pensar num produto, numa necessidade que não esteja atendida. Então, esse é o papel do empreendedor, né? De buscar lacunas que existem, porque aí você desvia um pouco dessa concorrência e, no mínimo, ganha fôlego por algum tempo até que as pessoas até possam, ao longo do tempo, começar a atuar também naquele conceito. Uma outra pergunta que eu ia fazer, o senhor antecipou já do papel do líder, né? Porque o senhor sempre esteve à frente de desafios que precisassem engajar as pessoas. E até na educação, que é o desafio atual, é a mesma coisa. Não basta a gente ensinar, eu que também tenho o papel de docente, a gente sabe que parte do nosso tempo a gente tem que atuar para motivar, engajar as pessoas ao aprendizado, né? Então, o senhor já comentou da importância do líder e de como ele faz isso, e inspirar as pessoas para que elas tenham um propósito de vida real e forte, também ajuda a engajar as pessoas? Sem dúvida, isso, comportamento pessoal é fundamental o tempo todo, né? E às vezes, pelo pessoal, a gente se dispõe a fazer determinadas coisas profissionais, né, doutor? E é uma atividade tipicamente recíproca, né? Vai de um lado e volta do outro. E nesse ida e volta dessa conversa é que surge a compreensão, ou a incompreensão, né? Como o senhor se tornou engenheiro, né? Como o senhor for fazer parte da instituição do ITA, tem uma história bem interessante aí por trás disso, né? Até emocionante. O senhor poderia contar um pouquinho dessa história para a gente? Como que o senhor chegou até o ITA? Bem, é uma história de vida, né? Porque muito cedo nós tivemos a sorte. Quando eu falo nós éramos os garotos lá em Bauru, e que frequentavam o aeroporto de Bauru. E lá no aeroporto tinha um alemão foragido da Segunda Guerra Mundial, e esse alemão era entusiasta de fabricação de aviões, tanto é que ele fabricou um planador lá em Bauru naquela época. Eu estou me referindo mais ou menos em
em 1943, 44. Quer dizer, a Segunda Guerra Mundial estava, evidentemente, naquela época, em 43, ela estava no auge dessa guerra. E foi aí que o alemão nos chamou a atenção de que quem ganharia a guerra fosse aquele que desenvolvesse as técnicas melhores, não só de aplicação dos armamentos, como de desenvolvimento e projeto dos próprios armamentos necessários que iriam tornar fundamental durante o desenvolvimento do combate entre o grupo do Eixo e o grupo comandado pelos Estados Unidos. E foi aí nessa direção que nós começamos a verificar que técnica e tecnologia, a palavra tecnologia, nem sei se nós usávamos naquela época, eu acho que não existia ainda essa palavra, e a tecnologia resolveria a Segunda Guerra Mundial. E foi aí que bateu na cabeça do alemão de nos contar uma vez que isso depende de pessoas. As pessoas é que fazem as coisas. E daí para diante nós começamos a pensar, bom, quem são essas pessoas? Pessoas formadas, diplomadas, com competência, tendo uma exposição bastante grande aos processos de projeto, de fabricação. E foi nessa direção que nós começamos a perguntar a nós mesmos como é que nós vamos participar desse processo de tecnologia que está sendo formado no horizonte e que pode efetivamente nos dar uma oportunidade para entrar na aviação. Naquela época, o Brasil não tinha entrado ainda na Segunda Guerra Mundial. O Brasil entrou no finalzinho da Segunda Guerra, mais no começo de 1944, e foi aí, nessa ordem de pensamentos, que o alemão nos ensinou que nós teríamos que ser engenheiros. E o grande desafio para nós foi que não havia escola de engenharia aeronáutica no Brasil. Nós procuramos nos jornais, as informações não eram como são hoje, né? Quer dizer, no momento desse a gente vai ao Google, né? Na hora consegue a informação. Não existia nada disso, mas o fato é que acabamos descobrindo que o Ministério da Aeronáutica tinha criado o ITA em São José dos Campos para formar engenheiros aeronáuticos. E aí começamos a ler todos os prospectos que nós podíamos. Tinha um terceiro sargento do tiro de guerra em Bauru, e esse sargento nos ajudou a pegar a documentação para nós nos candidarmos, sermos candidatos. Daquele grupo que nós tínhamos, 3 deles foram selecionados. Não foi selecionado, foram participar. Uma espécie de autoseleção, porque uns preferiram outros caminhos, mas eu e mais 2, nós 3 começamos a resolver e fazer parte do concurso. Evidentemente, longe do centro de conhecimento da época. Na época, a capital do Brasil era Rio de Janeiro, e nós ficamos muito mal informados a respeito dos requisitos para entrar na Força Aérea. E resultado, em 1967, em 47, nós fomos ao pau. Não passamos do concurso nenhum de nós 3. E aí veio um conselho do alemão que foi extraordinário para nós. Ele disse para nós que a vida é uma escada, e muitas vezes com degraus extremamente altos. Mas não importa, a gente tem que subir a escada independente do tamanho dos degraus. De modo que vocês não colocaram o esforço suficiente, tem que estudar mais para poder passar no concurso. Como resultado, nós entramos novamente no ano seguinte, em 1948, nós fizemos a nossa inscrição, e 2 dos nós 3 passamos. E nós 2 fizemos o curso da aeronáutica. Entramos na aeronáutica, evidentemente,
O custo de um piloto aviador, um oficial da FAB, que era o nosso caso, era muito caro e a Força Aérea exigia uma espécie de garantia de prestação de serviço. Então nós tínhamos que ficar 8 anos trabalhando na Força Aérea antes de poder pleitear uma bolsa de estudos no Instituto de Aeronáutica. E nesse período, um dos dois que restaram faleceu em 1955, e que foi uma pena muito grande, porque... Que era um dos amigos que foi junto. Um dos amigos. E, sinceramente, eu acho que ele era muito mais competente que eu. Mas muito mais. Ele era um sujeito arguto, era capaz de apresentar soluções, e fazer pequenos projetos e coisas desse tipo. Mas o fato é que o falecimento dele me atrapalhou muito. E anos mais tarde, eu vi que, de repente, pelo meu cargo na Força Aérea, eu podia pedir ao ministro autorização para prestar concurso no ITA, que se, porventura, eu passasse assim nessas provas iniciais, eu ganharia a oportunidade. A oportunidade, ganharia bolsa integral, sem perder nenhuma das vantagens que já tinha conquistado ao longo do tempo. Fiz o curso, saí do curso em 1962 e comecei a trabalhar no Centro Técnico de Aeronáutica, lá em São José dos Campos, que se dedicava a pesquisas aeronáuticas. Eu me lembro que, quando eu recebi o diploma, no dia 14 de dezembro de 1962, eu olhei para o diploma, olhei para mim próprio, olhei para a instituição que me circundava e falei: puxa, estou com a qualificação certa, no lugar certo, e posso agora escolher o momento certo, ou a direção certa. E foi aí nessa direção que eu acabei ficando mesmo lá no CTA, no Centro Técnico Aeroespacial, que era uma instituição de pesquisa da Força Aérea. E foi aí então que nós começamos a pensar, aí quando eu falo que nós era uma equipe inteiramente diferente, eu tinha perdido os outros colegas, mas tinha colegas que se interessaram naquilo que eu pensava, que eu falava, que para fabricar avião, o que nós temos que fazer? Tentar amortecer a concorrência. Mas, puxa, como é que a gente interfere na concorrência antes de ter qualquer coisa produzida? Então, a resposta que nós demos foi a seguinte: vamos tentar descobrir um avião que ninguém faz e que seja necessário. E foi com essas projeções é que nós acabamos pensando em fazer o Bandeirantes, que foi o nosso primeiro avião. E esse avião foi um enorme sucesso, porque ele realmente não tinha concorrente na época. Conseguimos exportação para os Estados Unidos. Acho que esse é um dos grandes fatores de sucesso, né, da Embraer, do inicial, né, foi a estratégia, né, de produzir algo que não era feito ainda, né? Isso aí é uma outra palavra que surge na nossa conversa: estratégia. Estratégia. Você tem que praticar estratégia que esteja compatível com aquilo que possa acontecer. É claro que você antecipadamente não sabe se vai acontecer, mas aconteceu conosco que o Bandeirantes foi realmente um sucesso. Aí a Força Aérea se interessou pelo Bandeirantes, comprou vários aviões, e com essa compra nós começamos a construir a Embraer. E foi aí justamente que, entrando no mercado internacional, porque realmente o Bandeirantes não tinha concorrente internacional, e foi que nós aí vimos que poderíamos começar a saltar, acompanhar o que está acontecendo na crista das ondas. Foi aí que fizemos outros aviões, foi crescendo. Nosso próximo avião tinha 30 lugares, já era pressurizado. Fomos progressivamente colocando novos melhoramentos no avião e aumentando a nossa rede de apoio, peça de reposição, assistência técnica e tudo isso. E, de repente, nós olhamos para nós próprios, nós tínhamos nos transformado numa companhia internacional.
E foi aí que começamos a criar empresas no mundo todo para vender os nossos aviões, porque nós acabamos não gostando de trabalhar com representação. O representante não corre risco e ganha mais dinheiro do que quem fabrica. Sim. Então aí nós decidimos verticalizar, foi uma bela decisão essa. E hoje em dia nós temos a Embraer, uma empresa das maiores do mundo nessa área. Segmento. E a história agora está até nas manchetes, né? Sim. A Boeing nos procurou para trabalhar juntos e nós fizemos uma associação com a Boeing. Isso jamais nós poderíamos pensar no passado, uma coisa dessa natureza. Mas o fato é que foi feito desse jeito e nós crescemos e desenvolvemos bastante. Esse processo demorou agora 50 anos. No dia 19 de agosto de 2019, que nós estamos agora, é 2019. Vai fazer 50 anos. Vamos comemorar 50 anos. E aí já estamos nos preparando para fazer o barulho necessário, porque todos os êxitos precisam ser comemorados, né? Então, perceba você, empresário, né? Quanta coisa bacana que dá para a gente usar no dia a dia. E uma delas que o Dr. Osiris comenta é a importância da estratégia. E nós sabemos que o empresário brasileiro, principalmente o empresário de pequena empresa, de média empresa, ele gasta muito pouco tempo discutindo e planejando estratégias, ou seja, com planejamento estratégico. Menos de 1 hora por mês. Isso é muito pouco, dado a importância, ou seja, o que foi determinante no sucesso, na trajetória da empresa e até mesmo na trajetória do Dr. Osiris sempre esteve pautado no modelo de estratégia adotada. E, em geral, o brasileiro acaba pensando muito pouco nisso. O senhor também esteve sempre à frente de desafios, até mesmo como presidente de empresa. Eu gostaria que o senhor falasse de um outro assunto que o empresário, em geral, não gosta muito, mas vem aumentando a percepção da importância, que é a gestão econômica e financeira, ou seja, gestão financeira. Qual a importância disso para uma empresa, né? O senhor que esteve à frente desse desafio na posição de presidente, qual a importância da gestão econômica e financeira? Bem, na realidade, o empresário, gostando ou não, ele tem que mexer com dinheiro. E com números por consequência. E realmente eu acho que se nós olharmos a estratégia do futuro, é possível que nós tenhamos no mundo uma moeda única. Mas eu não sei se isso vai acontecer e quando vai acontecer. Mas quando nós começamos a pensar nisso, o que surge é que nós dizemos, o dinheiro poderá ser um dinheiro único, não tem mais dinheiro de cada um dos países. O mundo que hoje, com as comunicações instantâneas que nós temos disponíveis, está preparado justamente para ter um dinheiro único que está começando com as junções em países. Por exemplo, a Comunidade Europeia, o Império Britânico acabou se desfacelando, os países estão começando a se transformar em várias associações. Nós temos aqui o G20, né, que estava em curso até semana passada. Quer dizer, esses grupos todos acabam se transformando nessa direção. E se nós pensarmos nessa estratégia agora, que vai ser uma moeda única, nós temos que treinar um bocado para ser um dos campeões na utilização dos recursos financeiros. Porque muitas vezes a pessoa fica pensando que fabricar o produto, vender o produto, sustentá-lo no mercado, assistência técnica e tudo isso, mas ele começa a pensar, e como isso vai evoluir? Vai ficar essa questão de competição, onde o dinheiro passa a ser o dinheiro como é hoje, é um diferencial para poder vender um produto mais caro ou mais barato, que isso seja eliminado com o uso de uma moeda única e a gente sempre saiba o valor dos nossos produtos no mercado internacional. Hoje, se eu perguntar quanto custa um avião, a pessoa pergunta, mas em que moeda?
de onde é esse avião, coisa dessa natureza. No futuro, eu acho que isso vai modificar, quer dizer, então começar a trabalhar nessa direção. E ter indicadores para acompanhar o desempenho interno, acompanhar a saúde financeira do negócio, a viabilidade, dentro desse processo acaba se tornando cada vez mais importante, é isso? Sim, claro, porque se há uma coisa que não vai ser eliminado nunca, é competição. A competição vai existir sempre. E nessa competição, hoje é muito complicado, porque é a competição do produto, competição da qualidade do produto, competição de dinheiro. Por exemplo, se nós conseguirmos produzir produtos, vamos supor que o dólar se torne uma moeda única, será que quando nós chegarmos a ter uma moeda única, o nosso produto é o mais valioso em dólar? Sim. Quer dizer, uma variável importante que acaba não existindo. Tá certo. E o Dr. Osíris também coloca para a gente a todo momento, né, a importância de você pensar num produto que tenha competitividade mundial. Desde lá de trás, quando ele falou da Embraer, que pensou num produto que pudesse ter escala internacional, que pudesse ter mercado internacional, e agora ele coloca isso novamente. Tem que ter uma condição para competir no resto do mundo. Ou seja, se a gente fica pensando só regionalmente, a nossa visão empreendedora fica muito limitada, né, doutor? Ah, sem dúvida. E as comunicações estão disponíveis. Os mais atilados retiram dessas comunicações as suas vantagens competitivas, né? A globalização em todas as áreas, em todas as esferas traz a concorrência, mas abre o mercado também, né? Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer: o senhor está à frente agora de um projeto, né, sobre educação, e está à frente, que eu digo, como no conselho, está nesse desafio que é a Ânima. E agora há pouco, enquanto a gente se preparava aqui para fazer esse bate-papo, o senhor estava me falando do crescimento que essa empresa de educação teve em tão pouco tempo, 5 anos, é isso? O senhor estava falando do crescimento, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, para quem nos assiste, desse crescimento, e que o senhor pudesse elencar para a gente os motivos, porque a gente sabe que a educação tem sofrido muito, muitas universidades, né, têm problema, têm dificuldade. Então, me fala um pouquinho desse crescimento e de quais são os fatores que estão por trás desse sucesso. Bem, na realidade, a educação é a base de tudo, né? Quando nós vemos os produtos que nós recebemos, é só chamar a atenção dos assistentes a essa entrevista, como essa entrevista está sendo realizada. Está sendo realizada com um simples celular, telefone celular, numa sala fechada, não tem nenhuma desses equipamentos sofisticados que faz os mais modernos filmes, por exemplo, hoje. Nós vemos que tudo isso está feito de uma maneira extremamente simples, mas extremamente competente na sua concepção, no seu projeto, no desenvolvimento, na aplicação e coisas desse tipo. De modo que nós vemos hoje que as coisas estão tendendo a simplificar bastante, e simplificar por competência. E essa competência só pode nascer na educação. Por exemplo, nós sabemos que tudo evoluiu com uma rapidez enorme. O telefone celular, há menos de 100 anos, não se falava nele. Sim. E assim vem outros tipos de produtos que nós utilizamos hoje. Mas tem uma coisa que é invariável. Um homem competente, uma mulher competente, quer dizer, um técnico desenvolvido, leva 20, 22 anos para ser formado. Então, é justamente aí nesse momento que nós temos que aproveitar. Segundo os especialistas que falam, dizem que a velocidade de crescimento do conhecimento pessoal, capacidade de absorver conhecimento, já começa aos 3 anos de idade da criança. De modo que os pais têm que se dedicar hoje fortemente a começar a colocar a criança mais cedo na escola
e que ele comece a ter contato com outras crianças e que seja mais ou menos para se tornar um cidadão do mundo. É necessário o relacionamento, essas qualidades que nós falamos anteriormente, de modo que a educação é absolutamente fundamental. E foi exatamente que nós pensamos nisso. Em 2003, os 3 primeiros investidores da Ânima colocaram recursos para uma escola pequena no norte de Minas Gerais, da ordem, era, em termos de número, eu não sei, porque as moedas se modificaram bastante, mas de qualquer maneira investiram, mas sempre pensando em qualidade de absorção de conhecimento, de desenvolvimento desse conhecimento, aplicação do conhecimento e buscando metas muito fortes para desenvolver. E as nossas técnicas de ensino, que hoje estão sendo debatidas até na Finlândia, nos Estados Unidos, na Itália, na Alemanha, porque são técnicas que atendem às necessidades das pessoas de aprender a coisa certa no momento certo. E foi aí nessa direção que nós tivemos sucesso. A escola, a Ânima, tem conhecido bastante grande. Hoje, por exemplo, é a 7ª maior conjunto de universidades privadas do país, crescendo rapidamente. Em 2013 até agora, são 16 anos, ela saltou de 3.000 alunos para 100 mil alunos. Nós temos hoje 3.500 professores, de modo que é uma organização extremamente pesada e voltando para esses valores da educação, procurando descobrir o que está acontecendo no futuro, conversando com as maiores autoridades de ensino do mundo, para fazer com que realmente o estudante aproveite ao máximo do tempo e que a gente, de uma forma ou de outra, possa comprimir um pouco o que a natureza limitou, né? A natureza limitou que o adulto chega a 20, 22 anos, aí ele começa a sua vida como adulto. E nós temos que fazer, nesse período de tempo, muito mais do que se fazia no passado. E isso só pode ser feito com técnicas bastante mais evoluídas do que nós utilizávamos até então. Ou seja, o entorno pode ser simples, né? Pode haver simplicidade, tem que simplificar, mas a entrega tem que ser grande, tem que ser forte. E algo que ele deixou muito evidente nesse sucesso da Ânima é uma preocupação com os resultados, né? Por diversas vezes ele citou a preocupação com a absorção do conhecimento, ou seja, a preocupação com a entrega, a preocupação de quem está do outro lado comprando ou absorvendo algo. Então isso também é uma mensagem muito forte e muito importante para você, empresário, gestor e profissional de qualquer área, né? Até mesmo como um profissional autônomo ou liberal, nós somos uma pequena unidade de negócio. Eu tenho que estar preocupado com os resultados que eu estou entregando naquele projeto que eu estou desenvolvendo. Nesse contexto que nós conversamos agora, nós podemos perguntar por que o Brasil não cresce. Por que o Brasil, conhecendo já essas técnicas e hoje com essa comunicação tão fácil como nós temos hoje, uma ligação internacional hoje pode ser feita de forma imediata e praticamente todo o conhecimento mundial está sendo colocado hoje nas redes sociais, que pode dar ideia para muitas pessoas. Mas o Brasil tem certos conceitos que foram, inclusive, forçados pelo próprio governo. O governo insiste em controlar cada cidadão. E essa forma de querer controlar cada cidadão, ter muitas informações, tornou-se um governo muito grande e muito lento nas suas decisões e causando uma insatisfação bastante grande que nós temos. Então, eu queria dizer que o Brasil tem uma chance enorme. Nós temos um país maravilhoso, um país continental, um país que está um pouco acima do Equador e a parte maior abaixo do Equador,
temos uma área enorme, os nossos terrenos, nossas terras é das melhores do mundo, uma situação privilegiada do ponto de vista de clima. Nós não temos nenhuma catástrofe enorme, nem catástrofe geográfica ou mesmo geodésica e tudo desse tipo, que nós precisamos começar a trabalhar no sentido de fazer o Brasil moderno. E esse modernismo passa por essas ideias que antecipam em relação ao futuro. Então, eu diria que cada um de nós deve nos dedicar a formar nossos filhos, a procurar entregar a eles a melhor educação possível, de modo que nós todos juntos podemos ter uma visão de um Brasil melhor e que esses contrastes sociais que nós temos hoje possam ser eliminados. Nós temos as dimensões mais ou menos melhores para ser um grande país, não só do tamanho geográfico, mas sem dúvida nenhuma a quantidade da população. A nossa população vai estar começando a decrescer. Nada indica que nós vamos ter 250 milhões de habitantes, e isso tudo mostra que nós vamos poder investir mais dinheiro por habitante que nós tenhamos, para que eles possam ter uma capacidade de discernimento maior e poder aproveitar as oportunidades que o mundo está colocando. Nós olhamos hoje, entrando no Brasil a todo instante, os dispositivos, os softwares, como se fala agora, né? E mesmo hardwares, de um modo geral, que são necessários para o desenvolvimento, nós temos que começar a produzir isso aqui no Brasil para tornar o país efetivamente competitivo. E realmente é a hora que vem um governo que para estar produzindo a mensagem que nós temos que mudar, nós temos que apoiar todas as decisões que o governo possa tomar e acompanhar muito mais de perto o processo político do que nós temos feito até agora. E a educação que o senhor citou, ela certamente passa não só pela parte técnica, né, mas por toda essa parte comportamental que a gente citou no começo, né? Doutor Osíris, e certamente quando o senhor fala de educação, ela é muito mais ampla do que a formação técnica, né? Ela passa também para preparar as pessoas em todos esses comportamentos, né, que o senhor foi destacando ao longo do nosso bate-papo. É isso, né, também? É verdade. E isso tem que ser generalizado, né? Porque eu posso fazer uma pergunta para todos que estão nos assistindo agora. O que depende num país, efetivamente, de nós termos verdadeiros grandes cientistas, técnicos, tecnólogos e tudo isso que possa conduzir a economia de maneira muito mais acentuada. E eu pego um exemplo para responder isso. Se nós pegarmos o Albert Einstein, certamente o físico mais admirado no mundo, nós ficamos imaginando que se o Einstein tivesse nascido na África, se ele teria chegado ao nível que ele chegou. Ele chegou a esse nível porque ele estava numa comunidade, numa cidade, na Alemanha, e que era um dos países que dominava o conhecimento na época. E daí a gente tira uma coisa que me parece extremamente importante. Um sábio não nasce numa sociedade que não seja sábia. De modo que nós temos que investir em um bocado de educação para ter uma estrutura de sábios, de gente muito competente, assim por diante. E esse exemplo pode dizer o caminho que nós temos a seguir. Nós temos que oferecer todas as alternativas de aprendizado para atender a todas as aspirações de cada pessoa, para que nós possamos ter uma sociedade sábia que produza sábios. A mim me parece algo de extrema importância trabalhar. Quer dizer, então, para o governo que está começando agora, eu queria dizer, não vamos pensar no governo, nós não vamos resolver nada com o governo, o que nós vamos resolver é com as pessoas competentes que nós possamos produzir. Sem dúvida, né? Porque a partir do momento que a gente começa a pensar
nas pessoas e no país, a ideologia política, né, todo o partido político e o governo acaba ficando algo somente de suporte, não como algo principal, né? As pessoas começaram a torcer pela política como se torce para o futebol, como uma paixão. E no futebol não é nada racional. A gente torce porque é apaixonado. Mas política não pode ser dessa maneira, né? A gente tem algo que é sagrado, que é o país, que deveria vir em primeiro lugar. A partir daí, você acaba tendo uma sinergia muito maior entre as pessoas e a gente não tem visto isso, infelizmente, mas a educação é o único caminho para mudar. Muita coisa que se fala em relação à própria política é muito mais por ignorância do que por outro fator. Então, a educação, ela destrói todos esses problemas, né? Se a gente conseguir seguir nessa linha. Você mencionou um outro exemplo que é bastante interessante mencionar, é a questão, por exemplo, do futebol. Você mencionou. Como é que nasce um jogador de futebol? Ele tem que entrar num ambiente de futebol. Nós soubemos agora, infelizmente, através de um acidente, aquilo que aconteceu no Flamengo, que pegou fogo lá onde as crianças que treinavam futebol foram atingidas. E por que o Flamengo estava fazendo isso? Para preparar o jogador do futuro, para que ele crescesse num ambiente onde todos os seus colegas, todos que estivessem em volta, pautassem pelo futebol. Com isso, nós conseguimos ser um dos melhores países de futebol do mundo. Vai, por exemplo, no caso dos Estados Unidos e de outros países, nós vamos ver que o jogador de futebol não surge simplesmente de talentos isolados, onde ele não esteja sendo influenciado pelo ambiente. Pelo meio, que é o que o senhor acabou de falar, né? Da importância no meio na formação. Exatamente. Sem dúvida, é mais um recado muito bacana que o senhor deixa aí para a gente. Para encerrar o nosso bate-papo, eu queria que o senhor falasse sobre 2 pontos, né, se possível. Quando eu olho para a tua história, desde lá de Bauru, sentado no canteiro da Rodrigues Alves, que é uma avenida mais antiga de Bauru, imaginando por que nós não fabricávamos aviões ou aviões de verdade, né, e chegar até onde o senhor chegou, eu vejo que nessa história, ou essa trajetória, ela está pautada fortemente em uma característica, coragem, que é algo que falta para a maioria dos brasileiros. A gente sempre vê que o europeu pode, que o asiático, o japonês pode, o americano pode, e a gente se vê numa situação de inferioridade, de coitadinho. A gente poderia falar resumir isso em síndrome do vira-lata, etc. Então, mesmo o senhor não tendo falado da palavra coragem durante o nosso bate-papo, eu definiria como uma das características principais. Então, eu gostaria de saber se o senhor valida essa minha percepção, se o senhor concorda, e depois, dentro do próprio ITA, teve uma passagem que o senhor foi ajudar uma pessoa numa noite de chuva, alguma coisa que veio pedir informações de madrugada, e depois essa pessoa acabou ajudando. Se o senhor puder falar um pouquinho, rapidamente, também sobre essas 2 coisas, coragem e sobre a importância da gente ajudar as pessoas, que isso acaba voltando para a gente de outras formas. Na realidade, eu diria não só coragem, mas ousadia. Ousadia. O que vale de ousadia? É ter uma ideia e, com coragem, desenvolver essa ideia. Mas acho que é nome e sobrenome, né? Ousadia e coragem. Ousadia e coragem. Porque tem certos momentos que, evidentemente, o líder não sabe se vai dar certo ou não vai dar certo. Então, ele aposta, de alguma maneira. E essa aposta tem que ser avaliada justamente no nível de cultura que o teu líder tenha e toda a sua equipe, né, para poder dar uma resposta adequada. Agora, quanto a essa passagem que você fala de madrugada... O senhor não lembra disso? Não lembro. O senhor me contou da outra vez. Eu não sei se no livro não deve estar. Mas pode ser que seja muitas
muitas das reminiscências que a gente não consegue guardar. Lembrar. O senhor contou que o senhor estava dormindo, aí uma pessoa de madrugada foi pedir informações, uma noite de chuva, o senhor levantou da cama. Sim, porque... Lembrou? Lembrei. Lembrou. Esse colega meu que passou na Força Aérea e entrou comigo na Força Aérea, 5 anos depois ele caiu com o avião da FAB e morreu a serviço. E esse meu colega, ele fez uma premonição, né? Ele disse que tinha visto um morto sendo levado para ser enterrado em Bauru. E aí ele falou comigo que tinha sonhado isso, e foi aí que uma pergunta que eu fiz a ele de quem seria que ele viu no sonho, ele disse que não sabia. Posteriormente, uma semana depois, ele morreu, e foi aí que eu descobri que o privilegiado fui eu. Não sei se fui privilegiado porque nós não sabemos o que tem do outro lado, né? Mas, de qualquer maneira, isso mostra que quando a gente tem alguma coisa na cabeça que quer fazer, faz mesmo, sem dúvida nenhuma. Mas o fato é que depois, com a morte dele, eu sinceramente fiquei muito afetado, extremamente afetado. Passaram 3 anos eu vivendo como oficial da aeronáutica. Ia às 8 horas para a base aérea, saía às 5 horas, fazia o que eu devia fazer. Eu era um oficial da aeronáutica puro, não tinha mais aqueles sonhos, porque tinha morrido muito dos sonhos com ele. E foi aí que, de madrugada, na base aérea do Galeão, eu estava dormindo quando um major me acordou, pedindo desculpas por acordar aquela hora, porque ele disse que era aluno do ITA, não podia faltar às aulas, e que se eu podia fazer um voo de recheque da sua renovação de autorização de voo. Eu trabalhava nessa época no Correio Aéreo Nacional e tinha qualificação necessária de instrutor. E foi aí que nós decolamos 3 horas da manhã, e quando nós decolamos, começamos a fazer os procedimentos normais de renovação de carteira, de conhecimento, coisa dessa natureza. E foi aí que, num certo momento, eu falei: você falou que é aluno do ITA, me conta um pouco a respeito do ITA. E aí ele começou a falar do ITA e falou: mas espera aí, você fez este curso, fez aquele outro, ganhou tantos méritos, tem mais de 8 anos de serviço, coisa desse tipo. Por que você não pede autorização para o ministro para você conseguir autorização para fazer o concurso? Se tivesse concurso, você na realidade vai fazer um concurso para ganhar a bolsa, né? E aquilo foi justamente um choque para mim, aquele negócio. Tinha chuva, tudo isso, mas mesmo assim o tráfego estava tranquilo, dava para fazer o voo, refletir, discutir tudo isso. E aí realmente a minha cabeça começou a mudar. Eu era oficial da aeronáutica por excelência, estava fazendo meus trabalhos certinho. Mas aí queria dar o salto, né, para ser engenheiro aeronáutico. E foi aí que realmente eu senti que eu estava me transformando em engenheiro. Eu era aviador naquela época. Eu subi no avião como aviador, desci daquele avião com uma sensação de que eu era engenheiro. E aí é que vem o binômio que eu mencionei para você: coragem e ousadia. Quer dizer, eu tive a ousadia de pensar que poderia ser engenheiro aeronáutico, mas tinha que me atirar com coragem, deixando para trás todas as minhas especializações da Força Aérea. Vários colegas meus... E até mesmo os sonhos e os projetos com um amigo que faleceu, né? Tinha que ficar para trás isso, né? E seguir em frente. Muitos colegas meus falaram: mas, puxa, você tem uma carreira brilhante na Força Aérea,
pode ser brigadeiro, pode ser tudo isso, esse negócio todo. Mas aí não, aí eu tive a ousadia de quebrar vamos dizer, essa ligação forte com o passado, quebrar isso e partir com ousadia para chegar numa nova posição. Acho que foi essa a história, né? Essa é a história, sim. E para a gente ver, né, que quando a gente se dispõe a ajudar alguém, naquele pensamento que quanto mais eu faço pelo mundo, mais o mundo faz por mim, faz pela gente. E também um outro ponto importante dessa história, existia até aquele ponto, né, do Dr. Osíris entrar no avião, toda já uma trajetória de esforço, de preparação, de estudo, de cursos, de ousadia, de coragem, até para sair de Bauru e ir para lá, né, bastante jovem. Então, existia um preparo antes e, obviamente, que houve muita coisa depois. Mas, naquele momento, a gente poderia dizer, pelo que o senhor contou, que foi foi um estalo, né? E esse estalo, às vezes, os anjos se disfarçam de pessoas, né? Para nos ajudar nesse estalo, mas isso acontece quando a gente está sintonizado com o bem, né? Então, assim, acho que esse major foi uma das pessoas aí que veio para ajudar nessa trajetória e que a gente não sabe como que teria sido na Força Aérea, mas sem dúvida o que se conquistou depois disso é algo que fica não para a carreira do Dr. Osíris, mas fica para o Brasil, né? Eu acho que, acho não, né, eu tenho certeza que o Dr. Osíris representa uma das personalidades mais importantes do nosso país, por tudo que ele construiu e da maneira que ele construiu. Pois o que eu não me esqueço dele, né? Amigo. Me lembro do nome dele por inteiro, Agenor Coelho de Souza. Eu jamais me esqueci daquilo, porque realmente foi um momento de dar o estalo, né? Do Major. Do Major. Do Major. Exatamente. Foi o momento do estalo. E o momento do estalo, ele acontece de diversas formas, por diversos motivos. Essa foi a maneira que aconteceu, né? Aí é que vem a ousadia da pessoa, independente das suas ligações atuais, ele partir para uma outra direção, sem saber se teria só um sucesso na outra, quando já tinha tido um sucesso. Sucesso anterior. E eu tinha apenas 22 anos de idade nessa altura. Porque toda mudança implica em perda para poder ganhar, né? Então você sempre tem que abrir mão de alguma coisa. Claro. Você faz uma reforma em casa, antes de melhorar, vira caos. Então, e na carreira, o que o Dr. Osíris fez foi a mesma coisa. Bom, ficaria aqui mais umas 2 horas facilmente, como eu fiquei da última vez. Mas o telespectador não ficaria. Não, eu acho que sim, viu? Porque essa história é muito interessante para quem gosta de empreendedorismo, para quem gosta de histórias como essa, né? E de pessoas que de fato podem mudar o nosso país, né? A gente, da outra vez, eu me lembro que a gente combinou meia hora de entrevista e eu acabei ficando 1h45. Eu tinha até um compromisso que eu ia participar de um evento de empreendedorismo numa universidade aqui em São Paulo, e eu cancelei, falei, eu não vou não, porque aqui é uma aula de empreendedorismo, né? Então, muito real e muito prático. Obrigado, Dr. Osíris. Eu que agradeço, muito obrigado. Mais uma vez aí. E um abraço para os seus telespectadores, e eu espero que cada um tenha sucesso, né? É isso aí, muito obrigado. Quero agradecer aqui ao Dr. Osíris por essa aula, por tanto conhecimento bacana, por uma história inspiradora. Há 88 anos, né, está aqui com a gente trazendo um pouco dessa trajetória e, mais do que isso, está trazendo uma visão até de futuro, né, de coisas que podem acontecer e que certamente vão acontecer, no mínimo, algo muito próximo disso que o Dr. Osíris desenhou. Então, é muito bacana, é muito inspirador, é emocionante poder compartilhar isso com você, você que está começando um negócio, está reestruturando um negócio, uma carreira, está no momento de crise ou mesmo está no momento de expansão. Então, tudo isso serve muito para a gente como empresário, como gestor, como profissional de qualquer área.